Olá, bom dia a todos. Bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes e o meu convidado hoje é Jean-François Chunier, da direção artística do Festival Fuso, que acontece de 23 a 26 de agosto. Olá, Jean-François, muito obrigado por Olá. estares aqui estes minutos a conversar comigo. Então, Olá. antes gostava de começar pelo princípio. Se me podias falar sobre o percurso e os objetivos gerais do Festival Fuso. O FUS foi criado em 2009 para o Antonio Camara Manuel e eu. Eu estava nos primeiros anos localizado no CCB, no Museu Berardo, e depois, com bastante sucesso, alargamos o projeto eh, para fazer uma proposta de projeção no ar livre em vários sítios de Lisboa. O nosso desafio estava de encontrar novos sítios cada ano, mais ou menos, Uhum. e fomos apresentados no jardim do Museu Nacional de Arte Antiga. Bom, esse ano são outro sítio, é o Castelo São Jorge. Já fomos lá o ano passado. Uhum, uhum. O, o Passeio da Trienal de Arquitetura de Lisboa, a Alfama, que é sítio maravilhoso. O terraço do Museu do Chiado e evidentemente, o Museu da Eletricidade, o MAT, que é o parceiro também que ajuda nós para o prêmio anual do FUS. Donc, o FUS é um festival de vídeo bastante único na Europa, que é uma mistura de um festival classique de vídeo arte com o prazer do ar livre e da projeção. Bom, é evidente que uma limitação do FUS, que é também a vantagem do FUS, é o ar livre, que faz que nós não temos o lado importante, aliás, da videoarte, que é o lado de instalações, que é o lado uso de uma sala clássica de museu. Donc, às vezes, o choque do screening para a videoarte, que não é, porque a videoarte pode ser também arte, digamos, um pouco mais íntimo numa sala de museu. Donc, e a noção aliás, de alargar, que foi o projeto inicial, de alargar a visão da videoarte, que pode ser às vezes confidencial, a grande público com a ajuda dos sítios maravilhosos da cidade de Lisboa. Uhum. Muito bem. Podes-nos falar um pouco do tema da edição de 2022, que é Resiliência, Esperança, Comunidade? Bom, é uma temática bastante larga. A temática uh, aliás, é a temática que vai ser usada, que foi usada para dois momentos importantes do FUS, o Open Call. O Open Call é uma competição que aberta ao vídeo artistas de português, mas também que vivem em Portugal. Donc, esse ano estávamos com um pouco menos de 200 candidatos, que cada ano há um pouco mais, cada ano é um pouco mais complicado, porque a projeção é uma seleção de 13, 13 filmes, 13 propostas no conjunto de 200 Candidatos. pessoas já. Donc, é uma seleção bastante complicada. O, esse, essa seleção vai dar lugar ao prêmio, que o prêmio que não é um prêmio que a diferença de vários festivais não é um prêmio simbólico, é uma coisa que pensamos importante que desde o início, que é a aquisição da obra pela coleção do MAT. Donc, agora cada ano mais uma proposta. Donc, é uma coleção dentro da coleção do MAT, que acho que é um panorama
interessantissimo da jovem criação em Sim. Portugal, da videoarte. Donc, é importante, acho, para os artistas de entrar numa coleção de referência da arte Uhum. contemporânea e para nós é um grande prazer trabalhar com a Fundação EDP e o MAT sobre esse assunto já há muitos anos. E também o tema da resiliência e também a temática de uma outra competição, nesse caso mais simbólica, Uhum. de jovens dentro do Arco, da Escola de Arte Visual, que vai ser apresentado, aliás, no domingo de 28, no Museu da Marionete, que usaram essa temática através da parceria que temos com o Arco. Muito bem. E como é que se chegou ao desenho de programação que apresentam este ano no Fuso? Bom, o que mais a programação é dos outros dias, porque donc, temos a abertura no MAT no dia 24, Uhum. uh, do 25, 26, 27 temos três sessões, a primeira no Museu do Chiado, Uhum. com cada das sessões há uma curadoria diferente. Donc, temos um dia com uma curadora do Paul Goldwyn, que é um especialista da videoarte. Temos uma curadoria do Benjamin Weil, o diretor do CAM da Gulbenkian, e Léonore Nazaré, Uhum. través da coleção, aliás, da Gulbenkian, que é o primeiro ano que o FUS vai mostrar uma parte dessa coleção. E temos também uma curadoria da Ana Rito, no Uhum. dia do Castelo São Jorge, de uma seleção. Cada dos curadores faz proposta em total autonomia. Uh, cada dos curadores conhece o tema e a visão deles da temática que, que usamos nesse ano. Donc, cada noite uma curadoria diferente. E no domingo, o último dia, temos, bom, além do filme do jovem do Arco, Uhum. temos também um parceiro desde o início, felizmente, com essa cooperativa nova-iorquina do Electronic Art Intermix. Cada ano temos o prazer de apresentar uma peça frequentemente recém-restaurada da coleção imensa do Electronic Art Intermix. E esse ano são 4 filmes do John Jonas, que é das referências essa parte é a parte mais histórica do Uhum. festival, que vai ser também no domingo no Museu da Marioneta. Muito bem. Eu ia precisamente perguntar como é que convivem as obras de criadores mais reconhecidos, mais estabelecidos, com obras de criadores mais emergentes neste festival. Bah, uma espécie de sistema habitual do FUS, que Uhum. frequentemente na sessão das curadoras temos confirmado ao lado de, do, de jovem, e o caso, por exemplo, da sessão da Narito, e o caso da sessão obviamente, da Gulbenkian, que a referência é também jovem. Uhum. É um pouco uma marca de fabrique do festival, e não ter, digamos, sessão histórica de um lado, sessão jovem artista do outro lado. Donc, cada é apresentado a nível acho, de igualdade quase perfeita em termos técnicos, em termos de importância. Se vai, por exemplo, no site do FUS, que tem esse ano uma nova imagem gráfica, porque a imagem gráfica estava a imagem gráfica do início, então mudamos esse ano para uma nova imagem gráfica. Cada das obras apresentadas tem um pequeno
teste da apresentação uma parte dela é escrita para os artistas em total liberdade, mas que apresenta o filme conhecido ou não conhecido de uma maneira totalmente igual. Uhum, uhum. Um, ok, parece que a ligação parece que caiu um bocadinho, mas já estamos de volta. Queria te perguntar por último, como é que caracterizas a videoarte que se faz nos dias de hoje, em termos genéricos? Bah, é difícil a caracterizar, porque Hum, a videoarte na atualidade tem digamos, uma total liberdade. Por exemplo, eu tive o prazer imenso de, de ter as 200 filmes da competição do Open Call. Não há uma linha totalmente evidente a definir, há uma diversidade enorme, há também uma espécie de democratização da videoarte, porque com o uso do telemóvel e outros, é evidente que a videoarte existe de uma maneira, às vezes, espontânea, de uma maneira interessante. uhum, Uh, não há o ano passado tive a sensação de uma obsessão de temática sobre a Covid, a pandemia. Esse ano há aliás, é um sinal de um novo otimismo. uhum, Essa temática da Covid desapareceu absolutamente, quase totalmente. E há, há evidentemente o espírito do tempo, uh, filme sobre a mudança climática, a videoarte está completamente dentro da sociedade, é isso que uhum, interessa, uhum. não é um exercício formal, e o jovem artista, como os artistas mais confirmados, são evidentemente sinais das grandes temáticas de hoje, mas há uma grande diversidade e formal e intelectual da videoarte nesse momento. Jean-François, muito obrigado. Foi um gosto conversar contigo. Muito, muito obrigado, eu. E desculpa para o meu português com um sotaque bem Está ótimo, francês. está ótimo, está ótimo. Obrigado. Obrigado, eu.